vamos conversar um pouquinho sobre as leis de Newton, né, e quais as aplicações dela, né? Então, o que é que acontece? Até agora, a gente estava estudando o movimento, mas a gente não estava preocupado com o que causava aquele movimento. A gente só se preocupava em quê? Em definir, né, posição, velocidade e aceleração ao qual aquela partícula estava, né, sendo submetida. Mas a gente nunca se preocupava, né, o que ocorreu para que tivesse, né, aquelas variações, né? Então a gente estava vendo a cinemática de uma partícula. Agora a gente vai começar a ver a dinâmica de uma partícula, né? Porque aí ela vai estar preocupada com essa parte, né, que é a causa do meu movimento. Então vamos pensar aqui algumas coisas, certo? Então vamos supor que a gente tem essa rampinha aqui, ó, certo? E o que é que vai fazer? Nós vamos soltar uma partícula, certo? A gente vai considerando partículas para a gente não precisar levar em consideração o tamanho delas, né? Então são partículas pontuais. Aí o que é que acontece? Galileu fez um experimento que ele viu o quê? Então vamos considerar que isso aqui vai acontecer totalmente sem atrito, totalmente ideal, certo? Então eu abandonei aqui o meu corpo, ó, aí ele vai chegar até ali uma certa altura. Como a gente está supondo, né, condições ideais, né, a gente não viu ainda considerações de energia, né, mas se não tiver atrito, né, ele vai ter que estar com a mesma energia, né, em todos os pontos, por conservação de energia, né, então ele ia chegar aqui aproximadamente a uma mesma altura. Quando a gente for ver a parte de conservação de energia, a gente vai ver bem direitinho isso. Isso aqui é só para poder a gente ilustrar algumas coisas relacionadas ao movimento. Vamos supor agora que essa inclinação aqui, ela varia, certo? Então vamos diminuir esse ângulo aqui, ó. Então, peguei e mudei aqui. O que é que vai acontecer com o meu corpo, ó? Ele vai, né, como a energia vai ser a mesma, só que o que é que acontece? Ele chegou na mesma altura, mas para ele chegar na mesma altura, ele acabou percorrendo o quê? Um espaço maior, né, do que ele percorreria se ele tivesse aqui. Vamos continuar modificando esse ângulo, certo? Aumentei aqui, né, diminuí mais ainda, né, o ângulo aqui, aí vai chegar o quê? A uma mesma altura, né? Então, para ter a energia conservada, né, ele acabou o quê? Tendo que andar um pouco mais. Então, o que foi que Galileu pensou? Então, vai chegar a hora que se eu chegar na horizontal, né, a minha partícula ela vai o quê? Ela vai infinitamente, né? Então, ele começou a pensar, né, características do que ocorriam com esse movimento. Então, baseado nesses pensamentos, Newton conseguiu, né, fazer uma outra abordagem, né, a fim de identificar como era que a gente poderia, né, definir o que acontecia, né, com o movimento. Então ele fez isso em 3 leis, certo? E a gente vai enunciar essas leis aqui. A primeira delas é né, como a gente está vendo, a primeira lei de Newton, certo? A primeira lei de Newton, a gente vai levar em consideração o que? Corpos que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? Então vamos imaginar aqui, eu vou imaginar que eu tenho um corpo, certo? E eu vou em repouso e eu vou aplicar aqui uma força nesse corpo. Então o que é que vai acontecer? Se eu considerar aqui a minha superfície sem atrito, na hora que eu aplicar essa força, esse corpo vai sair do repouso e vai ganhar uma certa velocidade. Ora, se teve variação de velocidade, né, eu vou ter o quê? Uma aceleração, que é o que trata a minha variação de velocidade, né? Então, o corpo vai adquirir uma velocidade, né? Vai sair do repouso para uma velocidade, certo? Realizando um MRUV, né? Estou colocando que é retilíneo porque a minha superfície aqui é horizontal, certo? E estou considerando que essa aceleração que ele vai, né, é constante porque são condições ideais. Vamos imaginar agora que esse mesmo corpo eu aplique uma força de um lado, certo? E do outro lado dele, a gente aplica uma força com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. O que é que vai acontecer aqui? O corpo vai permanecer em repouso. Então, o que é que a gente tá aqui? Qual é a diferença que a gente tem aqui? Né, ó, essa força aqui, ó, a resultante de forças que está atuando nesse corpo é essa aqui, F diferente de zero. Nesse outro corpo aqui, ó, a resultante das forças é o que? F. Quando eu somar com essa outra, ó, menos F, zero, né? Então, quando a resultante das minhas forças é zero, o meu corpo vai o quê? Permanecer no repouso, né? A velocidade dele não vai alterar. Então, a gente já fica aqui, ó, com essa consideração que se a força resultante for nula, né, o corpo permaneceu como ele estava, né? Se ele estava em repouso, ele ficou em repouso.
Vamos imaginar agora que eu tenho um corpo se movimentando com uma certa velocidade V0, certo? Então, o que é que acontece? Na hora que eu aplico uma força no mesmo sentido da minha velocidade aqui, então ele vai o quê? Ele vai aumentar essa velocidade. Né? Então, eu vou ter uma aceleração associada, né? De modo a aumentar a velocidade, né? Então, eu vou ter um MRUV. Se eu coloco essa força na mesma direção em sentido contrário, né, ó, então eu vou ter o que? A velocidade, um vetor apontando para um lado e a força apontando para o outro, né? Então eu vou ter o que? O meu corpo vai diminuir a velocidade, né? Então a aceleração dele vai ser negativa, né? A aceleração vai ser constante, né? Então eu vou ter o que? Um MR e o V. Se eu faço a mesma coisa, ó, uma força de um lado e do outro lado, uma força de mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário, né? A resultante vai ser zero. Então, o que é que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai continuar viajando com essa velocidade V0, né? Então, o que é que acontece? Ele permanece com a velocidade que ele estava antes. Então, a gente vê o que? Ó, se a força resultante for nula, o corpo permanece como ele está. Então, a gente viu duas situações, ó. Quando eu tenho força resultante nula para um corpo em repouso, ele fica como estava, em repouso. Quando eu tenho resultante nula para um corpo que está com velocidade constante, né, no movimento retilíneo uniforme, ele faz o quê? Ele permanece com o movimento retilíneo uniforme, né? Então, assim, a gente pode, né, enunciar a primeira lei de Newton, né? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, essa lei ela também é conhecida como lei da inércia, né? E a gente pode definir a inércia como uma propriedade da matéria de permanecer como ela está, certo? Ela resistir à mudança dela de velocidade. Essa inércia, certo? Ela é sempre proporcional à massa, né? Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Exemplo, é mais fácil você empurrar uma caixa com 50 kg ou uma caixa com 1000 kg, né? Então, quer dizer, eu vou precisar de uma força muito maior para empurrar a caixa que tem a maior massa, né? Então, assim, a inércia está diretamente ligada à massa do meu objeto, certo? Então, a massa a gente pode definir como sendo o quê? A medida da inércia de um corpo, certo? E a gente pode enunciar essa lei como o quê? Que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, ao menos que uma força externa, né, atue sobre ele. Então, quando a gente for resolver exercícios, a gente vai conseguir identificar o que é força interna, o que é força externa, né? Então, eu sempre vou ter que ter uma resultante de forças externas, né? Para poder dizer se aquele meu corpo, ele continuou como estava, né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou ele foi acelerado de alguma maneira. Né? O interessante é que a minha primeira lei de Newton, ela define o conjunto de referenciais por quais uma partícula livre pode ser dita estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? A gente chama esses referenciais de referenciais inerciais. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente vai já ver a segunda lei de Newton, a gente vai ver que matematicamente eu poderia dizer a mesma coisa. Porque o que acontece? A gente viu o quê? Que a nossa massa, né, ela estava relacionada, a nossa força resultante, relacionada com a inércia, que é a massa, e com a aceleração que aquele corpo sofria ou não. Né? Então, se o meu corpo não sofre aceleração, né, então eu vou ter o quê? Que a minha força resultante só acontecer isso quando a minha força resultante for nula. Então, vamos pegar e definir a segunda lei, e a gente vê que, assim, que a gente pode cair, né, no processo de achar que a segunda lei é um caso particular da primeira. Certo? Vamos uns exemplozinhos aqui da primeira lei de Newton. Imagina que você está num carro, certo? Então, se você está no carro e ele está em movimento, você vai estar com a mesma velocidade daquele carro. Né? Então, com relação ao carro, você está em repouso. Quando tem um freio, certo? Então, ou uma aceleração, a gente tem que ver o que acontece com o corpo. Então, vamos imaginar aqui primeiro quando acelera. Então, eu estou aqui, ó, com velocidade constante, né? Estou em repouso com relação ao carro, estou viajando com velocidade constante. Se eu acelero, então o que acontece? O meu corpo, né, ele vai tender a ficar com a velocidade que eu tinha antes, né? Que é a inércia, né? Por isso que a gente experimenta o quê? O impulsão para trás, né? Então, quando você está num carro que precisa acelerar, você sente esse impacto para trás. Se fizer o contrário, né, a freada, né, então o que acontece? Se tem a freada, o meu corpo ele faz o que? Ele está com velocidade lá indo para frente, né? Eu fiz o que? Apliquei uma força para o outro lado, ele faz o que? Ele vai tentar continuar a ir para frente, né? Então a gente pode fazer essas ilustrações, né, para a primeira lei de Newton.
A segunda lei de Newton, né, ela já vai trazer o princípio fundamental da dinâmica. Ele diz o quê? Que se um corpo ele for submetido a uma força resultante diferente, é porque a gente já viu, força igual a zero, ou vai estar repouso no movimento retilíneo uniforme, eu defino meus referenciais inerciais. E se for diferente de zero, essa variação da velocidade, ela vai ser, né, diretamente proporcional à intensidade da força e inversamente proporcional à massa do corpo, né? Então, quanto maior a massa, mais força eu vou precisar para poder, né, fazer o movimento, né, e menor vai ser a aceleração que eu vou imprimir ao que está ocorrendo, certo? Então, a gente foi definido originalmente a segunda lei de Newton em termos da variação, né, temporal do momento linear, que a gente vai ver só na próxima unidade, certo? Então, o meu momento linear ele é o que? M vezes V. Então, o que é que acontece? Se eu considerar a minha massa constante, somente nessa situação é que a gente tem aquela equação, para o segundo, que a gente usa no ensino médio, né? Força igual a MA. Então, isso aqui só acontece para sistemas de massa constante. Ah, professor, então eu posso dizer que a primeira lei de Newton é uma aproximação, né? Um caso especial da segunda lei. Por quê? Porque se ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero, então fica força resultante igual a zero. Se a gente for pensar só em termos de força, eu posso, mas eu preciso da primeira lei de Newton para poder definir os referenciais onde as leis de Newton são válidas. Já a terceira lei de Newton, ela traz o quê? Ela traz a informação da ação e reação, né? Então, sempre que existe uma ação executada num corpo, né, eu vou ter o quê? Uma reação igual e oposta, certo? Essas ações mútuas, elas acontecem, né, sempre o quê? Na mesma direção, na mesma intensidade, em sentidos contrários e em corpos diferentes, certo? Então, um corpo vai fazer a ação, o outro corpo vai sofrer a reação, certo? Sempre vão estar em corpos diferentes, né? Então, a ação e a reação atuam em corpos distintos, então a gente não pode dizer que elas se cancelam, né? Porque eu só vou cancelar se eu estiver atuando no mesmo corpo. Quando a gente for fazer exercícios em sala de aula, vocês vão ver o quê? Que a primeira coisa que a gente vai fazer quando pegar qualquer problema relacionado à lei de Newton é o quê? Pegar aquela questão, vou colocar assim, e escrever o quê? Qual é o diagrama de forças que vai aparecer lá. Porque a gente já percebeu que eu vou precisar saber o quê? A força resultante que está no meu sistema, saber como é que eu vou poder dizer se no eixo X, por exemplo, tá força igual a zero, no Y tá acelerado. Então, a gente vai ter que ver, né, construir essa perspectiva, e vai ser importantíssimo a gente fazer isso através de diagrama de corpo, né, de força, e vai ser simples a gente ver, então por isso que a maior concentração das nossas aulas vão ser na resolução de exercícios, certo? E uma coisa que a gente tem que lembrar também é o quê? Que quando eu estou tratando de ação e reação, né, a gente já viu que a força, né, é o quê? Quanto maior a massa, né, maior vai ser o quê? Menor vai ser a variação da minha velocidade, né? Então, por mais que eles estejam recebendo as forças de mesma intensidade, né, as acelerações adquiridas por esses corpos, elas vão ter o quê? Elas vão depender da massa de cada um deles. Então, por exemplo, se eu pego uma bolinha pequena, certo? E jogo ela na parede, ela faz o quê? Ela não volta, certo? Mas eu não vejo movimentação da minha parede. Por quê? Porque a massa que está envolvida lá na minha parede é muito maior do que a massa da minha bolinha, né? Então, a variação de velocidade lá vai ser o quê? Muito menor. A gente vai ver isso nos diversos exercícios que a gente fez a proposição. Então, bora aqui uns exemplos, né, da terceira lei de Newton, né? É a terceira lei de Newton que permite a gente andar, né? O que é que acontece? O nosso pé, empurra o chão e o chão reage, né, empurrando o nosso pé para frente. Então, quer dizer, se não tivesse isso, né, então o que é que a gente ia fazer? A gente ia ficar patinando, né, e não saía do lugar, né? Então, é um dos exemplos, né, da funcionalidade da terceira lei de Newton. O outro, nadar. Né? Então, o que é que acontece? A ação é o que? Eu jogo a água para trás e a água faz o quê? Me joga para frente. Né? Então, é esse o processo que ocorre, né, na natação. E aqui, por último, né, e não menos importante, um foguete. Né? Então, o que é que acontece? Ele espelha os gases aqui, tem uma queima aqui, uma combustão. O meu gás vai saindo aqui para baixo e faz o quê? Empurra o foguete
para cima, né? Então a gente está vendo que assim a conceituação das leis de Newton ela é bem simples. O que vai engrandecer mais esse assunto é a gente fazer as especificidades e em cima das forças que a gente conhece. Então já vou adiantar para vocês quais são as forças que a gente vai trabalhar, certo? Nos nossos exercícios. Nós vamos trabalhar com força-peso, né? Que é a força-peso, ela está relacionada com o quê? Com a aceleração da gravidade, né? Pelo fato de ter gravidade, né? Todo corpo que tem massa vai poder associar um peso a ele. Sempre vai ser vertical e para baixo. Aí é um vetor, né? Então força é vetorial, unidade de força no sistema internacional é o Newton. Aí vamos ter outros. Se o meu corpo tiver em contato com alguma superfície, eu vou ter o quê? Uma força normal, né? Que vai ser o quê? Sempre perpendicular à superfície. Aí a gente vai ter que olhar que tipo de superfície que vai estar associada para poder ver como é que a gente vai fazer esse diagrama de corpo livre. O meu sistema vai ter atrito ou não vai ter atrito? Então, vou poder definir força de atrito. Tem algum barbante, algum cordão associado, alguma polia? Vou ter força de tração. Então, assim, os exemplos que a gente vai fazer, a gente vai trazer todas essas nuances relacionadas às leis de Newton, né? Então, na próxima aula, né, a gente vai fazer o quê? Resolução de exercícios. Tá bom? Até mais!